Quando viemos embora, foi via Veneza e chegámos lá. Era muito amor, vocês dois. Era, Iam a Veneza e tudo. Isto foi uma vida juntos. Lado a lado, a dormir lado a lado, camas separadas. Já percebi. Camas separadas. Na altura era um quarto duplo, não era quarto casal, mas pronto, foi uma vida a dois. Dá para tirar as mesinhas de cabeceira do meio e juntar. Não era preciso, nunca foi preciso isso. Também se não houvéssemos ido a cabeceira, tinha os cobertores do lençóis. Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Estamos aqui num enquadramento fantástico, à beira-mar, no guincho, com dois homens do desporto, dois homens do basquetebol, mas não só. Jorge Aruz e Carlos Barroca são os nossos convidados para estas próximas 2 semanas. Obviamente, pessoas ligadas ao desporto, pessoas ligadas ao basquetebol, mas também ao ensino. Ainda dois grandes empreendedores e dois homens com essa difícil incumbência de guiarem aqueles que têm como missão ensinar aos outros, o que à partida não será muito fácil, mas eles conseguem fazer na perfeição. Carlos, temos aqui perante duas individualidades, duas pessoas bem conhecidas do nosso desporto, 2 semanas fantásticas. Fantásticas. 2 semanas fantásticas. Carlos Barroca, Carlos, como é que um anão chega a jogar basquete? é verdade. Basketball, short or tall, a game for all. Pronto, já está a falar francês. Qualquer um. I like beaucoup de banana because não caroço e descasca-se very bien. Portanto, eu falo um bocadinho de tudo. Isso é o desafio. Acho que é o desafio do intelectual, é um desafio do líder, é um desafio do ser humano, que é fazer mais do que aquilo que lhe é apontado como o caminho para fazer. Eu lembro desde miúdo que, tu não podes jogar basquete que és pequenino. Isso me deu sempre mais desafio para querer jogar basquete. Ainda por cima eu cresci em Moçambique, onde o basquete era muito popular, e portanto qualquer miúdo ali jogava 2 modalidades. Uma praticava no quintal dos amigos meus, onde se jogava hóquei em patins, sem patins, às vezes com patins. E a outra era jogar basquete, toda a gente jogava basquete, muito mais até do que futebol, embora grandes jogadores saíram Mas não vais de muito Moçambique. longe. O futebol hoje está nesse sistema. O pequenino começa a encostar. Short or tall, game for all. É evidente que ter a altura dá uma vantagem no basquetebol, mas ser pequeno tem outras qualidades que têm que ser desenvolvidas. Agora temos é que ter a capacidade, e há pouco falava com o Jorge sobre isso, de ensinar aos pequeninos tudo, tal como ensinamos aos grandes. Porque se os pequeninos ainda são piores tecnicamente do que os grandes, então claro que os grandes, além da vantagem de estatura, têm a vantagem da técnica que têm. E portanto isso é que nós temos que ser capazes de decidir, e isso é uma coisa que parece inexistente no nosso planeamento esportivo, incapaz de decidir que metas, que visão, que objetivos e que forma de implementar as coisas. E no fundo há pouco falavam do que é que eu faço. O que eu faço é inspirar. Eu não consigo, eu tenho a visão do que é para fazer em determinado país, e estamos a falar de muitos países asiáticos, tenho 27 milhões de miúdos envolvidos no sistema. Deste país ainda foi fazer o que tu fazes, não é? Mas onde vir? Não quer dizer que não venham, e acho muito bem. A conversa devia começar, se calhar, por falarmos em momentos-chave. Temos um jogador na NBA, parabéns, ao Neemias Queta, e à sua capacidade de sonhar e trabalhar para chegar onde chegou. Uma jogadora, Tisha Penicheiro, já retirada, que aos 15 anos da WNBA foi nomeada para as melhores 15 jogadoras de sempre, e de lá para cá já passaram mais de 10 anos, quer dizer que mais talento entrou para a WNBA, e ela acaba de ser nomeada para as 25 melhores jogadoras de sempre. Portanto, Portugal tem atletas, Portugal tem jogadores, Portugal tem dirigentes. Mas nós sabemos portanto, o que precisamos é, se calhar, arranjar forma de estes elementos serem valorizados, não apenas para exportação, mas para internamente mudar algumas coisas, para transformar os sonhos dos nossos miúdos, que esse é o trabalho que nós fazemos, é inspirar pessoas, transformar os sonhos em realidades em que eles possam ser mais felizes nas suas opções. Pim! Nesta linha... Prof, só um bocadinho, que o Carlos tem que ser timing, senão ele não deixa falar a gente.
que me parece uma linha muito interessante para começarmos este programa. Eu queria começar por esclarecer que seria difícil, na minha atual realidade, que eu aceitasse estar num programa, não importa em relação ao tema, mas num programa em que, obviamente, o tema basquetebol é incontornável, habitualmente eu recusaria. Isto tem tudo a ver com o que o Carlos estava a dizer, certo. Que é o Carlos Barroca tem uma capacidade de persuasão que acaba depois por se transformar em influência também, que ao longo do tempo foi marcante. E foi apurando, não? Pronto, e foi marcante, toda a gente se recorda de como foi impactante a experiência dele na questão da NBA e como fez a diferença em relação, houve vários comentadores, como é óbvio, e eu lembro-me perfeitamente de estar a assistir a programas em que era ele quem estava a comentar e de dizer eu não era capaz de fazer isto. E, portanto, eu acho que é aqui que nós neste país temos que de uma vez por todas começar a perceber, que é, eu fui criando o hábito de respeitar aqueles que, e eu até habitualmente tenho a felicidade de ser distinguido como uma pessoa que marca alguma diferença, mas eu habituei-me a respeitar muito aqueles que eu, quando os vejo a trabalhar ou a interpretar o que quer que seja, fazem coisas que eu não sou capaz de fazer. Sim. E o Carlos está muito integrado, o Carlos Barroca está muito integrado dentro desta ideia. E, portanto, este era o primeiro mote que eu pretendia. O segundo, na linha do que ele estava a dizer, que é espantoso como nós temos, em certos momentos, quer só no plano nacional, e quando digo nós, o basquetebol, quer só no plano nacional, como também no plano internacional, e aí mais estritamente não vejo que tenhamos grandes condições de encontrar exemplos marcantes no basquete internacional que não sejam exemplos de jogadores, que aliás foi os exemplos que o Carlos estava a frisar. E, portanto, este é um país onde, apesar de tudo, e eu quero reforçar isto apesar de tudo, emergiram as figuras que o Carlos falou. Não quero fugir também à responsabilidade de, no ano de 1974, quando avançámos com a formação de treinadores, quando avançámos com a criação da Associação Nacional de Basquete, quando de repente num país onde era impensável arrancar uma liga profissional e arrancou em 1995 a Liga Profissional de Basquetebol, nós somos todos parte deste país e assistimos a este tipo de movimentos. O problema, agora, à distância, e aqui é a minha idade que me permite olhar para trás e ver, é que, apesar destes picos, nunca fomos constantes e muito menos subimos os degraus de uma determinada escala que era fundamental subirmos. Eu há pouco estava-vos a referir que, quando há muitos anos atrás, em 1978, a equipa de basquete do Futebol Clube do Porto foi aos Estados Unidos, aproveitando o facto da Seleção Nacional em 1977 ter estado nos Estados Unidos, eu quando entrei no Futebol Clube do Porto, uma das primeiras coisas que disse aos dirigentes é que, a anteceder a época, deveríamos ir aos Estados Unidos com a equipa para a equipa sentir uma dimensão de prática de jogo completamente diferente. E lá fomos. E lembro-me perfeitamente das reações que os jogadores tiveram ao confrontar-se com aquele nível do basquetebol. Isto foi em 1978. Recentemente tenho um sobrinho que foi convocado para aquilo que é o primórdio de uma seleção nacional sub-14 anos. Sim. E que foi viver uma experiência confrontando-se com Espanha do mesmo nível escalonatário. E eu ouvi o meu sobrinho, entusiasmadíssimo, a falar sobre os jogadores espanhóis e o que eles faziam e o que nós não fazíamos e como foi doloroso perder por 50 ou 60 pontos, como foi o caso deles. E estabeleci esta ponte. Mas então, onde é que está a diferença entre aquilo que os jogadores do Futebol Clube do Porto me disseram em 1978, e portanto 1978, vejam há quantos anos isto foi, e agora estes miúdos sub-14 30 anos depois continua igual, é isso que o prof. 40 anos depois continua igual. Com o basquete espanhol. Sim. Portanto, eu acho que aqui, isto tem tudo a ver com vidas de jogadores, com vidas de treinadores, tem tudo a ver com a nossa vida, no fundo.
mais do que os picos, aquilo que define uma modalidade, um treinador, um jogador, é a constância com que ele se consegue manter, ou eles conseguem manter a um determinado nível. E, portanto, eu acho que o grande desafio do basquetebol português, porque estamos aqui também para falar do basquetebol português, embora devo dizer-vos que me deliciei a ver programas, porque quis saber como é que era o programa. Não diga isso, prof. E deliciei-me a ver programas. E ao prof, isso A única dúvida que eu tive a ver o vosso programa foi, mas como é que eu encaixo naquilo? Olha, professor, o arrozinho de polvo correu bem para cá. Correu, essa parte correu muito bem e acho que até esse aquecimento ajudou bastante. Mas esta é a questão que o nosso desporto se tem que colocar, que é, nós temos que ser capazes de manter, chegar a um determinado nível e manter esse nível. Sim. E infelizmente, e o caso do basquete é paradigmático, não é? Porque quando a Associação Nacional de Treinadores foi criada de basquetebol, não havia nenhuma Associação Nacional de Treinadores Foi a primeira? em Portugal. Quando a Liga Profissional de Basquete foi criada, não havia nenhuma Liga Profissional em Portugal. Quando os cursos de treinadores de basquetebol arrancaram em 1974, foi absolutamente original e inédito e apontaram um caminho que outras modalidades depois procuraram seguir. Aquilo que hoje eu constato é que não avançamos. Mas o Barroca tinha aqui uma história qualquer, que ele tem ali o baú. baú. Mas é muito grande. Eu tenho aqui o meu amor. O amor agora é o Junior NBA. O que é o Junior NBA? Não tem nada a ver com a NBA. A NBA são os craques. Estes são os motivos da influência. Que é, eu nem sequer estou preocupado se eles virão jogar basquetebol, nem sequer estou preocupado se eles virão ser craques. Eu quero é que eles sejam educados pelo desporto, bem educados pelo desporto, que criem hábitos saudáveis de vida e que aprendam com os professores e que os professores os motivem. Nós ensinar, por exemplo, um professor numa estrutura de educação extremamente rígida, onde a atitude do professor normalmente é ralhar com os miúdos, ensinar esse professor a rir é mais difícil, porque, como dizia o professor Jorge Araújo há pouco... A rir. Quando somos apenas crianças, é fácil sorrir. É verdade. E as crianças criam sociabilização. Até que, enfim, à medida que crescemos, estragamos tudo. E então, ensinar um adulto a rir, a sorrir e a inspirar é um ato fantástico. E, portanto, a minha realização atualmente, quando perguntam o que é que eu faço, inspirar. Inspirar governos, inspirar governantes, inspirar ministros, inspirar jovens e inspirar professores e treinadores. E fazer uma coisa que é cada vez mais, não é o eu o que é que eu faço, é nós o que é que fazemos. Porque o eu, acho que é uma fase da vida que nós passamos por ela, que é, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu tenho isto, eu tenho aquilo. Eu tenho eus, se quiser, mas os eus são tão poucos importantes. E nessas tuas vivências em locais tão distantes, e de culturas completamente diferentes da nossa, hábitos diferentes, há de aparecer aí uma ou duas histórias eu tenho uma que gosto muito de contar, que tem a ver com negociação, influência, negociação. 6 da manhã chego o Daipur no Rajastão, para ir para Bhilwara, que era um sítio terra de ninguém, e eram 3 horas desde o aeroporto do Daipur até lá. Por falha minha, foi minha, não marquei bem o carro que tinha que estar à minha espera e cheguei lá, não tinha carro. Com uma agravante, estavam 2 graus e eu não estava preparado para aquele frio. Estava de polo, com um blusãozinho por cima, e disse, isto vai ser difícil. Pronto, arranjei um táxi, marquei um táxi no aeroporto para me pôr ao Daipur. Eu normalmente até gosto de me sentar à frente, mas naquele dia sentei-me atrás. O carro arranca na autoestrada e eu às tantas, o motorista olhar para o espelho, olhar para ele e tal, disse, hey, it's cold, está frio. Lá estou eu a falar francês outra vez. Está frio e tal. E o motorista, sim, está frio. Eu disse, então, mas podes ligar o aquecimento. O gajo vira-se para ligar o aquecimento, tem que pagar mais. Eu podia ter pago, a NBA pagava, reembolsava e tal. Mas não gostei. O que é que eu faço a este gajo? Se fosse um gajo normal, tinha-me deitado ali no banco de trás, enrolava-me e ficava ali. Eu disse, mas não. Abri os 2 vidros da janela atrás e fechei o zip do blusão. E comecei a sorrir, para o espelho. Estavam 2 graus lá fora. Imagina, com o vento. O gajo olhava para o espelho, olhava para mim e ele começou
está frio. Em francês, está frio. E eu adoro frio, até gosto de fazer ski. Mais 1 minuto passou, mais 2 minutos passou e o gajo outra vez, podes fechar as janelas? Posso, se ligares o aquecimento. O gajo ligou o aquecimento. É uma influência. Pô. Isto realmente. Mas isto, e a Excelente seguir, exemplo. a seguir, começou ele a falar para os amigos, a falar, eu não percebia Vai a aqui língua o- dele. vai aqui o Tem aqui um maluco atrás. português. Primeiro pensei assim, epá, estou feito, os gajos param ali Estão o lá à carro minha no meio espera. do deserto e pronto. Epá, não, ele estava deliciado porque eu dei-lhe luta, então no caminho convidou-me para beber um chai, que é um café com chá, e fomos beber. E quando cheguei a Bilbora, contratei para vir-me buscar 3 dias depois e 3 dias depois lá estava, e ainda hoje tenho o telefone dele. Mas espera, mas esse contrato já vinha incluído com o quentinho ligado. Não, porque todos nós, seres humanos, temos comportamentos que uns são irracionais, outros não são tão irracionais, mas nós podemos estimular, eu costumo sempre dar essa imagem, cada um de nós tem um diabinho de um lado e um santinho do outro. E é nosso privilégio sabermos desencantar o que queremos desencantar do outro lado. E evidentemente que se a mensagem é uma mensagem com ironia e com saber estar, tu desencadeias um sorriso do outro lado. Se pelo contrário atacas, e tu sempre foste um bom atacante, há que dizê-lo, sempre foste um bom atacante, a conversa pode estragar. Portanto, eu Era um tenho a garganeiro, dizer pá. que eu tive Até lançamentos queria eu fazer. tive alguma resistência a vir a este programa, mais do que o Jorge, porque normalmente aquele senhor, quando me vê, a primeira coisa que me chama é palhaço. Ou que eu lhe devolvo, chamando de palhaço, mas com carinho. Palhaço, mas com carinho. Isso é outra coisa. Atenção, Professor, o desporto é obviamente um mundo, um manancial incrível de histórias. Sim, eu estava aqui a ouvir o Carlos e estava a pensar como nós, ao longo da vida, vamos aprendendo e vamos ganhando a capacidade que, curiosamente, nascemos com ela. Ou seja, todos nós nascemos com uma capacidade de ser extraordinariamente empáticos e ter um efeito incrível nos outros. Todos nós, quando contatamos com crianças com 1, com 2, com 3, com 4 anos, o efeito que as crianças têm em nós evidencia isto. Sim. Depois, ao longo da nossa vida, por tentativas e erros, vamos procurando aprender. E eu estava a ouvir o Carlos e lembrei-me, nessa primeira viagem do Futebol Clube do Porto aos Estados Unidos, lembro-me perfeitamente que no avião eu li várias notícias sobre o basquete norte-americano e principalmente sobre um treinador que na altura muitos de nós adorávamos, o Bobby Knight, e li uma história que me fascinou, porque o Bobby Knight, num determinado jogo, aquilo não estava a correr bem, a arbitragem estava a ser um bocado caseira, etc. E ele agarrou numa cadeira e atirou a cadeira para o campo fora e o jogo foi interrompido e aquilo um escândalo do diabo, mas para que é que você atirou a cadeira? E o Bobby Knight conta essa história, não sei se efetivamente terá sido essa a resposta, terá dito que atirou a cadeira porque viu chegar a mãe do lado de lá e quis oferecer uma cadeira à mãe para a mãe de sentar. Pronto, mas aquela imagem ficou-me, a imagem da cadeira. Então estou num determinado jogo, num sítio lá de uma universidade com quem nós estávamos a jogar e de facto aquilo estava a ser uma arbitragem mais do que caseira. E eu pensei, está aqui a aplicação Da cadeira. por cópia do comportamento do Bobby Knight. Se ele resolveu o problema atirando a cadeira, eu vou resolver o problema atirando a cadeira. E atirei a cadeira. Moral da história. Atirei a cadeira, aquilo teve um péssimo resultado, eles interromperam o jogo, disseram que não continuavam o jogo, porque aquilo tinha sido um ato não sei o quê, mais não sei o que mais, mais não sei o que mais. Mas o pior foi que nós íamos acompanhados na altura por um vice-presidente do clube, estou a falar do ano de 1978, e portanto que é a direção ainda anterior ao Jorge Nuno Pinto da Costa, que era do Homérico Sá, o presidente já falecido, e esse vice-presidente não tinha visto nada bem, era visível, a ida do Jorge Araújo para treinador do Futebol Clube do Porto. Ainda por cima, a tirar cadeiras. Tinha sido imposto pelo então emérito dirigente, também já falecido. A gente, quando chega a uma determinada idade, quando está a falar das nossas referências, começa a falar dos falecidos. Matos Pacheco. E aquela cadeira começou nos Estados Unidos a custar-me um lugar
para o qual eu tinha arriscado tudo na minha vida, porque eu abandonei o ensino ao qual tinha uma ligação com nomeação definitiva para treinar o Futebol Clube do Porto. E, portanto, para mim, ou tinha sucesso no primeiro ano do Futebol Clube do Porto, ou terminado aquele ano, ou se aquele ano fosse interrompido por maus resultados, a minha carreira, quer de professor, quer de treinador, estava terminada ali. Portanto, eu tinha que ter sucesso. E eu começo a sentir que há um movimento da parte daquele vice-presidente, e ainda não tinha começado a época, para me afastar. Porque o prestígio do Futebol Clube do Porto não era compatível com cadeiras atiradas. E, portanto, vocês vejam o que o comportamento nos conduz e quando a gente pensa que isto resulta, depois o encadeamento que isto toma. E quando regressamos a Portugal, toda a gente dizia, já foste. Não tens a mínima hipótese, já foste, porque ele vai mover o céu e a terra. Depois soube que só não fui, também já não há muitos dirigentes capazes de fazerem isto, porque o Matos Pacheco em reunião de direção terá dito: vocês mandam-no embora, eu saio, e se eu saio, vocês podem ter a certeza que isto vai ser um escândalo muito grande. E o Matos Pacheco era... Pronto, mas há aqui uma cadeia muito engraçada. Há uma cadeira e uma cadeia. Há uma cadeia e uma cadeira, exatamente. E a cadeia é esta, é que uma das razões, porque aquele senhor não estava nada de acordo com a minha ida para o Porto naquele ano de 1978, eram as minhas, então, ligações ao Partido Comunista. O que no Porto, naquela altura, e para algumas pessoas, isto era um mundo estranhíssimo. E, portanto, eu estou-vos a dizer isto porquê? Porque o Matos Pacheco terá dito na reunião, isto contaram-me posteriormente. Eu não só saio, como vou alegar que este saneamento, na altura, conforme vocês sabem, os saneamentos políticos eram um problema muito complicado. Jorge, eu tenho uma pergunta para ti. Desculpa interromper. Diz. Tu lembras-te do teu primeiro jogo como treinador do Futebol Clube do Porto? Eu desafio-te porque eu lembro-me qual foi o jogo. Pronto, o primeiro jogo não foi na época 79-80 em que nós fomos campeões, foi ainda no final da época anterior, 78. Que eu entro no Porto em março de 1978 e apanho o final da época. Exatamente. Fui substituir. E tinhas um americano que era o Nelson. Era o Nelson que tinha um pico no pé. Calma. E com quem é que foi o primeiro jogo? Com o Atlético. Com o Atlético de Portugal e nós ganhámos. Exatamente. E o Nelson vai para o sexto. Tu Não, sempre são foste histórias. mau, tinhas O mesmo que Nelson, ganhar. olha, O primeiro jogo do Prof e tinhas o Zé que ganhar. Carlos Mota e o Carlos Jorge Sim. saímos do avião, ficou um dirigente à nossa espera, viemos da Alemanha do Campeonato Europeu e fomos para o Porto para fazer esse jogo. E a certa altura o Nelson, que era bom jogador na altura, estava a terminar, mas era bom jogador, há uma altura que vai para o sexto e a gente estava a ganhar e era para ganhar e eu saltei para cima dele, nitidamente. E o árbitro marcou falta, disse que era uma carga. E eu disse, uma carga, mas da Brigada Ligeira, que ele é muito maior do que eu. Venho a reencontrar o Nelson como instrutor da FIBA na Ásia e venho a encontrá-lo em Ludiana. Fui ter com ele, tivemos a recordar esse ano, que para mim era o primeiro ou o segundo na equipa sénior, porque eu era júnior ainda, e ele era a última como jogador profissional, que ele depois retirou-se. Portanto, foi as trocas da vida E é mais velho que eu e lembra-se mais das coisas. O que é um facto é que nas primeiras 4 épocas que eu fui treinador do Futebol Clube do Porto, fomos campeões 3 vezes. Ora, isto significa que eu tinha um comportamento que ia resultando. Em 1982 e 83, nós voltámos a ser campeões já nas Antas, aquela famosa desistência ao intervalo da equipa da terra do Carlos Marel. Não, que ele não é do Barreiro. Não, isso é da Moita. ele é da Moita. Mas é a mesma coisa, pronto, é ali perto. Não. Portanto, em 82, É muito. fomos campeões. Tive muito tempo no Barreiro. Porque o Barreiro só intervalo desistiu. Portanto, considerou que não tinha condições para continuar a jogar. Contam-se histórias paralelas que eu não vou falar aqui. Eu posso falar se quiser. Sim, mas eu não vou falar dessas histórias paralelas. Mas o que é um facto é que o Barreiro existiu e em 1982, 83 voltámos a ser campeões. Mas aonde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que voltámos a ser campeões, já num contexto completamente diferente. Como mais tarde eu sou campeão no Alvarense. Depois de ser campeão 3 anos consecutivos no Foco de Bordo, vou ao Alvarense e consigo logo no primeiro ano ser campeão, com um tipo de comportamento precisamente oposto daquele que tinha tido no Futebol Clube do Porto. Portanto, o que importa aqui é percebermos isto. Que hoje resulta, amanhã não resulta, o contexto e a circunstância muda, os nossos comportamentos têm que mudar também e para obtermos um determinado efeito conta muito que somemos experiências. E os grupos também são diferentes. Jorge, e quanto disso... Deixa-me só dizer uma coisa em relação a 2 frases vossas. Uma, que é a tua, que é sabermos rir de nós próprios.
E a outra, a cadeira foi uma cópia. Vocês assumirem isso já diz muita coisa do que é a liderança. É tu conseguires e dares a entender, te rires também, às vezes, de ti próprio, que é natural, não é? E o professor assumir que o que fez ali foi uma cópia. Não é eu assumir que não, fiz aquilo, mandei a cadeira, fui um campeão. Isso são coisas importantíssimas. Eu acho que há coisas... Espera, antes de vocês, só para terminar a parte interessante é que em 82, 83, alguns antigos jogadores, alguns até já retirados, do tempo de 79, Sim. me procuraram e me disseram: o que é que se passou consigo que você não é mais o mesmo? Mudou. Tudo tem que mudar. Você nem parece o treinador que a gente teve. Você mudou muito. Bom, portanto, é esta capacidade, era aqui que eu queria chegar, é esta capacidade de mudar que é preciso de uma vez por todas instalar na cabeça das pessoas que estão a dirigir a minha modalidade. Que é, eu não estou a dizer que elas não tenham feito coisas interessantes. O que eu estou a dizer é que estamos na hora de mudar, porque todos os sinais à nossa volta dizem que é preciso mudar. Claro. É um sinal, não é? É evidente. E que conseguimos ir mais longe do que nos congratular por ganhar por 5 ou 6 pontos. Qual foi esta última seleção? Luxemburgo. Fizemos uma festa porque ganhámos por 5 ou 6 pontos a uma seleção, a um país que está na 3ª ou 4ª divisão europeia. Portanto, eu acho que esta mudança é que é fundamental. E foi este sonho que podia influenciar, que eu aceitei naquela altura ser Presidente da Assembleia Geral, porque disse: eu vou conseguir influenciar. Não tenho, este homem é mais influencer que eu. Eu estou a aprender agora a ser influencer com esta idade, estou a aprender agora a ver se consigo chegar ao ponto de verdadeiramente influenciar pessoas para que elas mudem. Mas ainda falta aqui a última fronteira. É que eu, para influenciá-lo a ele tem que querer ser influenciado, senão eu falo para o boneco. Não é verdade, isso é a realidade. Ele tem que querer ser influenciado, senão eu não consigo. Vai dar ao mesmo a liderança, não é? Claro, mas nós falamos de liderança como se a liderança fosse uma... Não, a liderança é uma relação, é uma capacidade relacional. E se você tiver uma boa relação Carlos, uma com os seus para acabar, colaboradores, é muito melhor ainda, não é? Uma história para acabar a primeira parte. Uma história de basquete? É o que tu quiseres. Eu gosto de uma história... Tu não jogaste futebol, Eu jogaste joguei no Riacho. Não é no Riacho. No Riacho, sim. É no Clube Atlético Riachense. Riachense. Dar o nome às coisas. Sim, moraste em Riacho. Morei, Exatamente. nasci no Quando Riacho, nasceste. cresci em Moçambique, mas joguei no Clube Atlético Riachense. Até porque Exatamente. não havia... Onde jogou, sabes quem? O Bento. Aí já diz o nome. Se fosse um coisinho, já... Se ele fosse da Moita, eu não sabia. Eu joguei futebol no Riacho porquê? Porque não havia basquetebol. Não Ainda havia por cima lado és nenhum. primo de quem és? Eu não havia lado nenhum. E então o que é que havia? Havia o folclore. Sim. E eu... É verdade, tu andaste no... Não, mas não o folclore. Não chegou a entrar. Treinou. Não chegou. Andei lá uma semana a ensaiar. E lá o mestre disse que eu podia Andaste à entrar, experiência. mas Não dançavas nada. tinha que cortar o cabelo. Eu disse: Andava à experiência para dançar no rancho. nem o meu pai mandava cortar o cabelo, muito menos o mestre Santana. O folclore à Então fui jogar futebol, pá, e foi divertidíssimo. Foste à experiência ao folclore e não ficaste. Pronto. Então, se é para terminar... Não, mas ele tem que Sou eu terminar que tenho que depois. terminar. Tem que contar uma história então pá, pronto. de um treinador do Utah Jazz, pá, Sim. que era um senhor forte, Jack Layden, acho que era Jack o nome. Layden. Jack Layden, que às tantas pá, entra pelo campo adentro, não sei o quê, e o árbitro já o tinha avisado que ele era um tipo muito... Disse: pá, daqui até ao banco, cada passo que der vai levar uma falta técnica, porque as faltas técnicas eram acumulativas. Epá, e o gajo, com um sentido de humor notável, chamou 2 postes da equipa, não eram anões como eu, 2 gajos grandes, agarraram nele, levantaram e Não dava passos. não deu passo nenhum. Portanto, como se reage com humor numa situação destas é Não é extraordinário. história tua. A outra, É mesmo verdade. É mesmo verdade. A outra foi no dia de aniversário dele, chamaram a Dolly Parton, não sei por que razão. Eu sei. Chamaram a Dolly Parton. A Dolly Parton entra para dentro do campo para lhe dar os parabéns. Entra para dentro do campo para lhe dar os parabéns e ele simula um desmaio e cai no meio do pavilhão. Bem, qualquer um desmaiava. São opiniões. Muito bem, fica por aqui a primeira parte do nosso Bar Sport TV com o Carlos Barroca e também com o professor Jorge Araújo. Estaremos de volta na próxima semana para mais histórias. Fique connosco porque vai valer a pena. Continuamos ainda no Bar Sport TV. Estamos na Sport TV+, logicamente tem que ser um bar aberto. Vamos então à questão
que é uma questão que eu tenho colocado a todos os treinadores e que não. num Não programa... vai ficar resolvida aqui. Não vai Num comigo, programa... não vai. Sim, mas fica para ser Não, resolvido não, noutro programa. Põe mas para a fica- câmara, para Fica a para ser resolvido noutros que é programas. uma Fica questão. bom. Que é uma questão. Não deixa Que é, por que razão, no futebol, continua ainda a constituir um ponto forte dos avançados, aparecer de surpresa em movimentos das costas dos defesas para a frente dos defesas, ou de cabeça ou com o pé, e irem fazendo golos. Eu hoje dedico-me a cada vez que assisto a um gol deles, mando aos treinadores de futebol para que me relacione uma mensagem dizendo vocês ainda não conseguem corrigir este problema, porque para um treinador de basquete, ver um jogador partir do lado contrário da bola, um atacante, e aparecer à frente do defesa, Sim. que tem a posição ganha, visto que está à frente dele, e mesmo assim, como não o controla, é apanhado de surpresa, isto para um treinador de basquete é um pecado mortal.